Salmo de número 126, meus irmãos, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos repetir todos juntos o verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Neguebe. Senhor Deus, fala aos nossos corações através da Tua palavra. É o que nós te pedimos. Sê com Teu servo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, os nossos corações, os nossos ouvidos, as nossas mentes, que todos eles possam estar abertos, Senhor, para entender, para compreender a Tua palavra e, acima de tudo, para cumpri-la, Senhor, na nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o Salmo 126 é o 7º salmo de uma coleção de salmos que muitos estudiosos vão chamar de Cânticos das Ascensões. Esses eram salmos cantados pelo povo de Deus durante várias festas, como a festa da Páscoa, a festa das semanas e também a festa dos tabernáculos. Esse é um salmo, mais um, de tantos salmos que a gente não sabe muito bem quem escreveu, não sabemos o seu autor, quem é o seu autor, mas uma coisa fica bastante clara diante desse salmo, é que esse autor, o autor dele, conhecia de fato com profundidade o sentimento que havia no coração do povo naquela ocasião. Ele entendia muito bem o que se passava no coração e na mente do povo de Deus. Ele expressa então de maneira maravilhosa, e nós podemos ver isso com belas palavras, como o povo se sentia diante daquele período em que eles viviam após a libertação do cativeiro babilônico. E esse é o provável contexto desse salmo, um processo de libertação do cativeiro, de soltura daquele povo. O salmo começa se referindo, meus irmãos, à restauração da sorte de Sião, como a gente pode ver no primeiro verso, que é uma referência a essa libertação da nação de Israel do cativeiro babilônico. Você pode se lembrar da história, os descendentes de Abraão haviam entrado na terra prometida sob a liderança de um cara chamado Josué, e pela graça de Deus eles haviam conquistado todas aquelas nações que habitavam na terra prometida do Senhor para o seu povo. Ali eles se tornavam então um poder dominante naquela terra, se sobressaíam diante da graça de Deus que havia ia fazendo com que aqueles irmãos se tornassem vitoriosos nas suas batalhas. Então a terra passou a ser da nação de Israel, ela tomou posse daquilo que Deus havia dado a eles, a terra que Deus havia jurado ao seu descendente Abraão. A gente percebe isso. Porém, o povo de Deus já na terra se esqueceu, meus irmãos, após a vitória, de adorar ao Deus verdadeiro. Eles começaram a adorar outros deuses, começaram a se misturar com os povos que eles haviam derrotado e conquistado. Em vez de expulsá-los de uma vez por todas do seu meio, eles começaram a se relacionar com aqueles povos. Assim Deus mandou, meus irmãos, os juízes, os profetas, e Deus levantou também reis piedosos diante daquele povo, que reformaram parcialmente a religião do povo de Deus. Mas o povo ainda continuava idólatra, com o coração completamente endurecido diante da realidade de um Deus que havia dado a terra para eles, até que finalmente, usando aqui um termo bastante humano, a paciência se esgota, a paciência de Deus se esgota em relação ao seu povo, e Ele resolve castigar aquele mesmo povo, expulsando eles novamente daquela terra que Ele mesmo havia dado a eles como herança.
Primeiro, meus irmãos, Deus manda um povo chamado assírios, né? Os assírios, que eram na época uma nação que dominava todo o cenário político daquela região, economicamente, e dominava mundialmente com todo o seu poder bélico todos os povos e todas as nações que se colocavam diante dela. Aquele povo então domina o reino do norte, cuja capital era Samaria, um povo que adorava bezerros de ouro, substituindo, o reino do norte começou a adorar bezerros de ouro, substituindo o seu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que tinha dado aquela terra para eles. Depois o Senhor mandou os babilônicos, a Babilônia, que ao dominar os assírios, domina também Judá, o reino do sul, que assim como o reino do norte, passa a adorar outros deuses, mesmo fazendo parte da dinastia de Davi. Eles começam a substituir o Senhor como qualquer outra coisa. Eles tentam colocar tudo e qualquer coisa no lugar do seu Deus verdadeiro. Os judeus perderam tudo o que eles tinham, meus irmãos, e foram levados em massa para a Babilônia para servirem ali como escravos. Ficaram cerca de 70 anos como escravos do reino que eles eram subjugados, que era a Babilônia. Logo após esses 70 anos, meus irmãos, Deus lembrou do seu povo novamente, teve misericórdia dele e moveu o coração do rei, de Ciro, o rei da Pérsia, que dominava o mundo naquela época e havia tomado a Babilônia também, e todos os reinos. Esse rei então passou um decreto dizendo que o povo de Deus poderia voltar à sua terra de origem, estava autorizado a adorar o seu Deus, a se curvar novamente diante do seu Deus na sua própria terra. E inclusive o rei Sírio providenciou, alguns guardas para que pudessem guardar o povo que retornava à terra que Deus havia dado. Então ele diz: vão e reconstruam a sua cidade, reconstruam o templo do Deus de vocês, voltem a adorar esse Deus, voltem a se curvar diante do Deus de vocês, não tem problema nenhum, podem ir. Inclusive eu mando alguns guardas para protegerem vocês no meio desse caminho. Deus moveu, meus irmãos, o coração daquele governante cerca de 70 anos depois do cativeiro, e os judeus voltaram, não todos, mas muitos voltaram para recuperar a cidade que Deus havia os dado. Eles tentaram reconstruir suas casas, tentaram reconstruir os muros, estavam tentando reconstruir o templo do Senhor. E esse, meus irmãos, é o período do livro de Esdras, do livro de Neemias e dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os 3 últimos profetas que nós encontramos ainda no Antigo Testamento. Apesar disso, meus irmãos, a vida daqueles irmãos, apesar dessa autorização do rei de voltar para sua terra, a vida deles não era fácil de nenhum modo. Apesar da alegria de poderem retornar para essa terra, para restaurar a sua nação, talvez agora de uma maneira definitiva, existia muita dificuldade em concretizar esse sonho. Existia muita dificuldade de concretizar os planos que eles tinham em seus corações de restauração. A terra que um dia pertenceu ao povo de Deus estava ocupada por pessoas que não queriam de nenhum modo os judeus perto deles ali. Havia novamente a tentação de cometer idolatria, havia diante do povo a dificuldade financeira. Eles ainda estavam debaixo de um comando que era a Pérsia, do rei da Síria. Apesar de eles ter deixado o povo voltar, eles ainda comandavam a nação de Israel, eles ainda tinham que obedecer e pagar tributos a essa nação estranha. Mas, meus irmãos, através desse salmo, Salmo 126 que nós lemos, o salmista tem uma compreensão muito clara, mesmo diante de todas essas circunstâncias que eu estou falando para os irmãos nessa noite. O salmista compreendia que as lágrimas da semeadura em Cristo serão júbilos de esperança. As lágrimas da semeadura, meus irmãos, em Cristo se tornam júbilo e esperança. Diferente, meus irmãos, de outros povos, Israel serve a um Deus que é especialista de todas as formas em restauração.
essa não era a primeira vez que Deus restauraria o seu povo. O Deus de Israel, o nosso Senhor, já havia mostrado para eles e já nos mostrou também a sua poderosa mão por diversas vezes, conduzindo a restauração do seu povo. E o salmista parece entender isso muito bem. Isso parece estar bem claro na mente do salmista. Ele olha para a necessidade do povo e percebe que a semeadura de agora nos leva de todas as formas a uma provisão de outrora. A olhar para as circunstâncias que Deus irá fazer para o povo, a única perspectiva que o salmista encontra é olhando para o que Deus já havia feito com aquele povo. O salmista começa seu cântico, meus irmãos, relembrando uma memória completamente vitoriosa. É isso que você encontra no primeiro versículo. O Senhor restaurou a sorte de Sião. Existe um fato muito interessante sobre nós, sobre as nossas próprias vidas, que é a nossa tendência de tornar feitos ordinários tudo aquilo que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como pequenos e na maioria das vezes triviais. A gente nem mesmo se importa com aquilo que acontece no nosso dia a dia. A gente deixa de atribuir todas essas coisas ao Senhor e passa a atribuir a mera causalidade, né? É apenas a vida acontecendo diante dos nossos olhos. Nós deixamos de atribuir esses pequenos feitos por serem ordinários demais ao nosso Deus, à soberania de Deus, e passamos a dar diversas razões para que essas coisas venham a acontecer nas nossas vidas. Diante, meus irmãos, dessa clássica tendência que é humana, que é nossa, enquanto pecadores que nós somos, o salmista de alguma maneira tenta lembrar um feito de Deus que é glorioso demais para que qualquer humano possa atribuir a si mesmo. Essa é a primeira tentativa do salmista aqui. Ele olha para uma nação que precisa de esperança, que precisa de um renovo, de uma restauração, e pensa num feito que ninguém daquela nação poderia atribuir a si mesmo. Só existia um que poderia ter restaurado a sorte de Sião. Só existia alguém especificamente que tem o poder de restaurar a sorte de Sião. Era inquestionável, meus irmãos, para os judeus, o fato de que havia sido Deus, mas não qualquer Deus, Yahvé teria tirado das mãos dos babilônios. Yahvé teria restaurado a sorte de Sião. Existem, meus irmãos, diversos textos bíblicos que nos levam à compreensão que o salmista está tendo aqui no Salmo 126. Mas certamente é Jeremias, o profeta, no seu livro chamado Lamentações, no capítulo 3, verso 21, que pode traduzir melhor esse sentimento, esse pensamento do salmista aqui no primeiro verso. E Jeremias diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que o salmista está fazendo aqui no Salmo 126, meus irmãos, é trazendo para o povo a memória aquilo que pode causar, aquilo que pode dar a eles esperança. Meus irmãos, quando nós nos sentimos fracos e sem esperança, quando o ano parece se findar como hoje, e as coisas parecem nos tirar a alegria que como crentes nós somos exortados a ter dia após dia, somos chamados por Deus para sermos alegres, podemos olhar para trás e perceber que mesmo diante da dificuldade do mundo, nós podemos perceber a exatidão com que as promessas do Senhor são cumpridas nas nossas vidas. Como salmista, meus irmãos, nós podemos sonhar. Sonhar no hebraico é uma palavra chamada halom. Nós podemos halom. E halom tem um significado muito interessante, porque halom significa se tornar
forte. Diante desse mundo, meus irmãos, nós podemos nos tornar fortes, percebendo o quanto Deus tem agido nas nossas vidas, trazendo à nossa memória aquilo que pode de uma vez por todas nos dar esperança. À medida, meus irmãos, que as coisas de Deus, que as palavras de Deus, que as promessas de Deus preenchem as nossas mentes, derrubam as nossas deduções intelectuais, enchem os nossos corações de uma fé genuína em Deus, nos tornam fortes. Só assim nós podemos nos tornar fortes. Só assim, meus irmãos, nós podemos ficar, como o salmista diz, como quem sonha. Só assim, meus irmãos, nós podemos encontrar a genuína esperança e a alegria que Deus nos exorta o tempo todo para termos. Somente as coisas de Deus ocupando as nossas mentes, preenchendo os nossos corações. E existe, meus irmãos, uma consequência muito clara de se encontrar com essa viva esperança. É o verso 2 e 3 que os irmãos podem observar. A alegria. À medida que nos deparamos com as coisas de Deus, que nos lembramos o quanto Deus tem feito por nós, o quanto Deus é maravilhoso a nosso respeito, o nosso coração pode se encher novamente, genuinamente, de uma profunda alegria. E a alegria, meu irmão, é o tema central desse salmo. É isso que nós encontramos no verso 2, também no verso 5 e também no verso 6. A alegria genuína que preenche de todas as formas o coração do crente. O resultado inevitável da vida dos crentes, meus irmãos, diante de um Deus que faz em favor do seu povo, é a mais sublime alegria. A mais sublime. Nós percebemos isso, meus irmãos, na carta de Paulo aos Gálatas, onde ele diz que o fruto do Espírito, o fruto da ação do Espírito Santo nos nossos corações, é a alegria, a paz. Estar alegre, meus irmãos, não é um sentimento estranho para aqueles que confiam no Senhor. Não é para quem teme o Senhor. Mas diante das adversidades da vida, como percebemos que o povo enfrentava aqui, mesmo diante da volta para a sua terra, muitas vezes nós nos encontramos assim também. Nós podemos encontrar na nossa esperança, que é Deus, que é Cristo Jesus, a alegria exata que nós tanto precisamos. O texto diz que diante da alegria do povo do Senhor, todas as nações passam a reconhecer os feitos de Deus. A nossa alegria não pertence só aos nossos corações, mas ela é tão transbordante ao ponto de até mesmo daqueles que não temem ao Senhor começam a perceber a sua ação nas nossas vidas. Diversos salmos, meus irmãos, como o Salmo 42, verso 3, demonstra as nações inimigas olhando para o povo de Deus e o povo de Israel e questionando eles diante de muitas vezes o peso da justiça de Deus, o peso deles estarem subjugados por outros povos, e questionando o povo judeu, dizendo: aonde está o seu Senhor? Aonde está o seu Deus? Aqui, meus irmãos, no Salmo 126, percebemos que diante dessa alegria, em meio à adversidade, diante dessa alegria que preenche os corações, trazida pela memória da ação do seu Senhor, até mesmo as nações inimigas, meus irmãos, até elas podem perceber os feitos de Deus no meio do seu povo. Israel é um testemunho vivo do seu Deus para as nações. Nós somos um testemunho de Deus, um testemunho vivo de Deus para aqueles que nos cercam, porque a alegria que preenche os nossos corações não depende de nenhuma forma das circunstâncias que nos cercam. O salmista, meus irmãos, confirma aquilo que é tão claro, tão óbvio, tão evidente, ao ponto de sair
até mesmo da boca daqueles que não reconhecem Deus e Yahvé como seu Senhor. Nós podemos, diante disso, facilmente concluir o que diz o verso 3: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Esse é o motivo da nossa alegria, meus irmãos. O Senhor tem feito grandes coisas no meio do seu povo. Meus irmãos, nós podemos olhar para os desafios que virão nesse novo ano e talvez nos entristecer diante de tantas dificuldades que parecem nos cercar, que parecem vir à nossa frente. Ou nós podemos olhar para esses mesmos desafios, nós podemos olhar atentamente para as nossas vidas e perceber que não há algo trivial, não há algo ordinário, por maior que seja, que não tenha sido conduzido por essa poderosa mão do nosso Deus, por essa misericordiosa mão do nosso Deus, por essa graciosa mão do nosso Deus, que nos conduz, que conduz o seu povo para o centro da sua vontade. Podemos olhar para um Deus que de tantas maneiras, meus irmãos, já restaurou a nossa sorte e ter a alegria renovada diante de qualquer desafio que virá nesse próximo ano. Nós podemos estar alegres, porque o Deus que nos restaurou em 2023 é o mesmo Deus que nos restaurará em 2024. Somos chamados, meus irmãos, a ser esse testemunho vivo de Deus, do nosso Deus, que nesse ano possamos testemunhar com alegria essa maravilhosa graça que é viver sobre esse reinado de Cristo Jesus, viver com esse Espírito Santo de Deus preenchendo os nossos corações. O verso 4, meus irmãos, o salmista nos leva à realidade que esses dias de vitória, esses dias de restauração, essa memória que preenche os nossos corações de esperança, muitas vezes se torna, ao passar do tempo, uma memória distante. Ela fica no passado de alguma maneira. É isso que acontece com o povo. Deus havia restaurado o povo de Israel, mas havia novas dificuldades diante dos seus olhos, havia novos desafios que eles precisavam enfrentar diante da sua nova vida, agora que o rei havia deixado eles voltarem para a terra. Entender, meus irmãos, que essas memórias nos trazem esperança de fato, mas são memórias. Nos coloca num lugar de contrição, faz com que os nossos joelhos se dobrem, porque é a compreensão que nós ainda precisaremos desse Deus para o resto das nossas vidas. Diante, meus irmãos, do desafio eminente, o salmista faz uma oração de restauração. Ele clama ao Senhor, a Yahvé, o seu Deus, o mesmo que restaurou a sorte de Sião, para que pudesse restaurá-los de novo, renovar a nação de Israel. Mais uma vez, o grande povo de Deus estava dividido entre os irmãos que haviam voltado, para a terra segundo o decreto de Ciro, mas haviam muitos irmãos que não haviam voltado. Então a nação estava meio dividida por diversos motivos. Eles estavam com medo de voltar, muitos estavam com medo de voltar, outros estavam sem força física diante de um julgamento, de uma servidão severa. Muitos não tinham ânimo para enfrentar todos os perigos que enfrentariam aqueles que voltassem para a terra agora, diante de todos os povos que já habitavam ali. Era um perigo. Muitos não compreendiam que poderiam de novo vencer. Muitos haviam esquecido esse Deus que havia restaurado a sorte de Sião. Muitos preferiam manter as suas vidas debaixo da opressão inimiga até que se levantar de alguma forma e enfrentar todos os desafios que haveriam de enfrentar para reconstruir o templo de Deus. Diante, meus irmãos, do benefício e da misericórdia estendida por Deus, muitos continuavam a rejeitar as ordens do Senhor. Volte para a terra,
Volte para a terra, essa é a terra que eu separei para vocês. Isso é mais uma comprovação, meus irmãos, que mesmo diante de toda a memória, como eu tenho dito aqui, apenas os remanescentes do Senhor, mesmo no meio do povo de Deus, desejam incessantemente cumprir de fato o propósito de Deus. Apenas aqueles que realmente Deus separou para dominar a terra. Existem, meus irmãos, desafios na reconquista dessa terra que pareciam para alguns muito maiores do que as lembranças das vitórias que haviam tido no passado. Talvez você possa achar que esse sentimento era só de quem ficou lá ainda, em terra distante, mas depois da euforia de voltar para a terra, esse sentimento passou a ser também no coração daqueles que estavam lá, diante daquela terra que havia muito trabalho, muita dificuldade para reconstruir. Eles observavam aquilo tudo e perdiam a esperança, perdiam a vontade de estar ali. Parece que esse sentimento de alguma forma passou a ser de toda a nação de Israel, que passa a se preocupar com tudo, menos com o propósito de Deus, que era reconstruir o seu templo. E diante dessas dificuldades, diante dessas limitações, de enfrentar outros povos, e a gente pode ver isso, encontrar essas histórias no livro de Esdras, no livro de Neemias, o povo parecia se desvirtuar, se desviar de todas as formas da motivação inicial, que era engrandecer e louvar o Senhor, voltar a cultuar esse Deus em sua terra. Então Deus levanta, meus irmãos, o profeta Ageu, para questionar o seu povo, dizendo: por que vocês estão preocupados com a casa de vocês, em reconstruir a casa de vocês, e não estão preocupados em reconstruir o templo, a casa de Deus? O profeta Zacarias também, meus irmãos, clamou do povo nesse tempo. Esdras, o escriba que Deus levantou como líder, juntamente com Neemias, juntava o povo e dizia: por que vocês estão tão devagar nessa reconstrução? Por que vocês não pegam toda a força que têm e reconstruam de uma vez por todas, obedecendo às ordens de Deus? Vocês estão oprimindo seus irmãos, vocês estão casando com mulheres desses povos pagãos, estão esquecendo os propósitos de Deus, estão começando a cometer os mesmos erros, os mesmos pecados que levaram o povo de Deus como escravo da Babilônia. A situação, meu irmão, não era fácil, e é por isso que a alegria no verso 4 se torna uma oração a Deus. O salmista ora pedindo ao Senhor, que já restaurou a sorte do seu povo uma vez. O salmista olha para esse mesmo Deus e diz: faz de novo, Senhor, restaura mais uma vez o teu povo. E ele faz isso, meus irmãos, com duas analogias. A primeira delas é como as torrentes de Negueb. É isso que nós podemos ver aí. Negueb, meus irmãos, era uma região deserta que ficava no sul da Judeia. Ela passava a maior parte do tempo em plena seca, sequidão pura, árida. Havia muitos riachos que ficavam secos ao ponto do rio ficar todo rachado. E de repente então chovia em cima das montanhas e vinha uma inundação descendo das montanhas abaixo. Aqueles ribeiros se enchiam novamente de água, da água que descia dessas torrentes, e irrigavam então aquele deserto árido. E diante de toda aquela água, de todo aquele renovo que aquela água trazia, aqueles homens e mulheres se entendiam que era tempo de recomeçar a semear. O que o salmista está dizendo, meus irmãos, diante dessa analogia com as torrentes de Negueb, é que Deus, da mesma forma que os rios voltam a trazer vida naqueles lugares secos, de uma maneira repentina e poderosa, das mesmas formas que aquelas águas voltam a encher todos aqueles ribeiros secos do sul de Negueb, faz a mesma coisa com o teu povo. É esse o clamor dos salmos. Enche o teu povo com essa água que traz vida. Faz de novo. Faz como as torrentes de Negueb. Restaura a nossa sorte. Vem com poder, vem com graça, vem com majestade, vem com abundância.
restaura completamente o teu povo, termina a obra, Senhor, que o Senhor começou. Exatamente, meus irmãos, como a analogia que ele faz das torrentes de Neguev. Meus irmãos, as bênçãos de Deus são evidentes, mas ainda não são completas. Cristo já morreu por nós na cruz do Calvário, mas ainda não retornou para nos buscar de uma maneira definitiva. É o famoso já e ainda não. É a tensão que vive o crente piedoso diante de todas as ansiedades que o mundo pode nos oferecer. É a compreensão que as nossas dores são para nos lembrar daquele que nos restaura, que nos restaurará de maneira definitiva na sua volta. É para nos lembrar que todas as nossas dores apontam para um único fim definitivo, aquele momento que a nossa alegria será de forma completa na volta de Cristo Jesus. Devemos olhar, meus irmãos, para o ano que vem e toda a sequidão que parece estar à nossa frente e clamar ao nosso Deus: restaura-nos, Senhor. Vem como em Neguev e enche as nossas vidas com essa água viva que é Cristo Jesus. E então, como Jesus diz para a mulher samaritana, nós jamais sentiremos sede. Enche, Senhor, a tua igreja como as torrentes de Neguev. Os últimos versos, meus irmãos, é o júbilo dos restaurados. Nos últimos versos, o salmista vai utilizar mais uma metáfora para finalizar a sua ideia, o seu cântico. Em tempos difíceis para se plantar, os agricultores plantavam mesmo em terrenos secos, mesmo diante de uma terra seca, árida. Eles plantavam com a esperança que essas torrentes de Neguev viessem para irrigar. Eles plantavam, ainda que não viam a provisão de Deus. Eles plantavam, eles trabalhavam. O agricultor saía espalhando a semente, semeando com um coração esperançoso de que Deus haveria de derramar chuva sobre a sua plantação. Enquanto aqueles agricultores semeavam, as lágrimas desciam dos seus olhos, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não tinham uma visão futura do plano de Deus, mas eles tinham um coração cheio de esperança que as torrentes viriam, que a chuva viria, porque eles estavam semeando em terreno seco, mas servindo a um Deus verdadeiro. E diante, meus irmãos, dessa realidade, que o salmista lembra mais uma vez a fidelidade de Deus, dizendo: os que semeiam com lágrimas, semeiam com júbilo, ceifarão. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. Neguev, meus irmãos, será inundada com águas mandadas pelo nosso Senhor. No verso 6, o salmista diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Se no verso 1 o salmista olha para trás, em busca da esperança de Deus, em Deus, aqui, meus irmãos, ele olha para frente, mesmo sem enxergar de nada, dizendo: Senhor, nosso trabalho de semeadora aqui está nessa terra seca, e é irrigado com lágrimas, mas mesmo assim, mesmo diante dessas circunstâncias, nós temos a certeza que colheremos com júbilo, porque servimos a um Deus verdadeiro. Para onde o salmista olha, ele pode encontrar, meus irmãos, esperança. E eu quero te dizer, meus irmãos, seja olhando para o 2023 que passou, seja olhando para 2024 que virá, certamente, se você reconhece que você serve a um Deus genuinamente verdadeiro, você pode encontrar nele esperança. É assim, meus irmãos, que nós vivemos felizes nesse mundo. A nossa alegria não deve estar restrita às circunstâncias do nosso plantio, mas deve estar alicerçada num Deus verdadeiro.
num Deus que tem o objetivo de nos restaurar através de uma redenção em Cristo Jesus. Aquele que fez tudo por nós haverá de fazer mais uma vez. É isso, meus irmãos, que esse salmo nos ensina: sobreviver alegremente nesse mundo. Ele nos lembra, em primeiro lugar, que devemos olhar para trás, e no caso do cristão devemos lembrar que Deus é quem fez por nós em Cristo Jesus. Toda a dor foi dele, a obra foi dele, foi ele que não só planejou, mas a executou em detalhes. Temos mais motivos, meus irmãos, de alegria, olhando para os nossos passados que os judeus tinham, sendo libertos no cativeiro aqui, porque Deus nos libertou de um cativeiro muito pior do que qualquer nação pode oferecer para outra, muito pior do que um cativeiro político, pior do que um cativeiro econômico. Deus nos libertou, meus irmãos, da escravidão do pecado. Em Cristo Jesus nós fomos livres disso. Quando Ele nos perdoou as nossas ofensas, meus irmãos, nos livrou de um cativeiro, do cativeiro de Satanás. Quando nos tirou do reino das trevas e nos livrou, e nos libertou, e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Ele perdoou as nossas dívidas espirituais. O salário, meus irmãos, do pecado era a morte. Deus nos perdoou, Ele nos perdoou dessas coisas. Essa dádiva de Deus é muito maior e muito melhor do que o rei Ciro ter perdoado as dívidas de Israel aqui. A nossa dádiva é muito maior do que ser livre dos nossos corpos, serem livres de um rei tirano, porque Deus libertou as nossas almas do seu justo juízo. Deus nos fez parte, meus irmãos, do seu povo, e isso é motivo, deve ser motivo para você e eu voltar a sonhar. Isso deve ser motivo para os nossos corações se encherem de alegria. Isso deve ser motivo de testemunharmos a vitória que temos em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Meus irmãos, a Bíblia fala sobre a alegria da salvação. A salvação é um fato consumado na vida do crente. Ela já aconteceu e nós olhamos para trás e nos perguntamos como é que Deus pode nos perdoar, mesmo nós sendo ainda pecadores. Como é que Ele pode restaurar a nossa sorte, mesmo diante de todas as nossas falhas, mesmo diante dos nossos erros. Nós, miseráveis pecadores, debaixo do cativeiro de Satanás, da escravidão do pecado, condenados pelos nossos delitos, como uma dádiva, como uma dívida diante de Deus impagável. Como nós podemos ser livres? Como nós podemos pagar esse alto preço? Deus nos perdoou, meus irmãos, esqueceu em Cristo, nos libertou, nos fez seus filhos, e mais do que simplesmente dar uma terra, como deu aos judeus, Ele nos fez herdeiros dele. Nós somos herdeiros do seu reinado glorioso. Nós somos com Deus, nós reinaremos com Deus no mundo inteiro, e não apenas numa única só terra. Nós somos herdeiros de Deus, e portanto, meus irmãos, tudo nos pertence. Isso, meus irmãos, não é teologia da confissão positiva, isso não é teologia coach, é a mais pura teologia da graça. Porque, meus irmãos, nós não merecíamos fazer parte do reinado de Deus, mas Ele graciosamente, amorosamente, esse Deus bondosamente nos faz parte do seu reino. Em Cristo, meus irmãos, nós encontramos essa viva esperança que Pedro retrata lá na sua primeira carta. A viva esperança de viver em Cristo, com Cristo e para Cristo. Em Cristo, meus irmãos, nós podemos olhar para trás, para o ano que se finda e para todos os anos que já se passaram, e encontrar
esperança. Esperança que Deus não apenas fez no passado, mas há de fazer no futuro, ainda que sejamos pecadores enquanto aqui estivermos. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê o seu Filho, o sangue do seu Filho que pagou pelas nossas vidas. E mais do que isso, Deus também nos dá o seu Santo Espírito para habitar em nossos corações, para que as dores dessa vida não sejam passadas de maneira solitária, sozinho. Nós podemos encontrar no Espírito Santo um companheiro fiel. É em Cristo, meus irmãos, que também olhamos para o ano que virá. O mesmo que os nossos olhos não consigam ver, nada mais do que uma terra seca, o nosso coração pode se encher de esperança, porque as torrentes de Negueb virão, as chuvas virão, porque Cristo, meus irmãos, virá. A sua promessa, a promessa de Deus se cumprirá. O seu amor nos colocará novamente em terras abundantes, onde nós podemos desfrutar da colheita que só podemos ter no nosso Senhor. Meus irmãos, nós podemos nos ajoelhar e orar por esse ano que virá, cheios de alegria, cheios de esperança, porque as nossas vitórias não virão das nossas conquistas pessoais, e certamente nós teremos muitas conquistas pessoais, mas as nossas derrotas também não virão dos nossos tropeços carnais. Não, meus irmãos, toda a nossa alegria, toda a nossa esperança está numa rocha inabalável, está sob os ombros de um Deus genuinamente verdadeiro, que restaurou a sorte de Sião, que promete a abundância como as torrentes de Negueb. Em Cristo encontramos, meus irmãos, alegria, esperança e paz.